Olá, tudo bem? Hoje o nosso estudo é sobre equações do primeiro grau com duas variáveis. Nós vamos entrar na apostila 3. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês compreenderem. Nós já tínhamos estudado equações do primeiro grau com uma variável. E agora serão duas, ou seja, duas letras. O probleminha que eu trouxe é o seguinte: Bárbara e Manuela são irmãs e dividem o mesmo armário para guardar suas roupas. Juntas, elas possuem 10 moletons. Como saber quantos moletons pertencem a Bárbara e quantos pertencem a Manuela? Existem várias possibilidades se nós formos pensar. Eu posso traduzir esse probleminha como B de Bárbara mais M de Manuela e dizer que juntas elas possuem 10. Ou eu posso usar as letras X e Y como nós estamos acostumados. E vou falar para vocês, o que é mais utilizado para trabalhar equações com duas variáveis é o X e o Y, porque mais tarde vocês vão aprender que nós podemos montar gráficos. Então, é bastante utilizado o X e o Y. Então vamos ver aqui, considerando Bárbara, faz de conta que a Bárbara não tem nenhum moletom. Então quer dizer que a Manuela tem 10, porque 0 mais 10 dá 10. E essa resposta forma um par ordenado. O que é um par? Par porque são dois valores e ordenado porque deve seguir uma ordem. Nós falamos primeiro da Bárbara para depois da Manuela. Então, Bárbara, Manuela. Não pode ser 10, 0, senão ficará Manuela e Bárbara. Nós temos que seguir a ordem que a gente colocou aqui. Aqui. Se a Bárbara tem 1, então a Manuela tem 9. E o par ordenado formado é 1 e 9. Se a Bárbara tem 2, então a Manuela tem 8, porque 2 mais 8 dá 10. Então, 2 e 8 é o par ordenado. 3, a Bárbara, então 7 a Manuela. 3 e 7 seriam as respostas que fechariam 10. 4 para a Bárbara, 6 para a Manuela. A somatória dá 10, então o par ordenado que é a resposta seria 4 e 6, considerando a ordem, primeiro Bárbara, depois Manuela. 5 para a Bárbara e 5 para a Manuela. 5 e 5 são 10. Par ordenado, primeiro 5, depois o outro 5. Se a Bárbara tiver 6, então a Manuela tem 4, porque 6 mais 4 dá 10, e a resposta seria o par ordenado 6 e 4, onde 6 corresponde a Bárbara e 4 a Manuela. E fomos fazendo assim, ó, 7 para a Bárbara, 3 para a Manuela, 8 para a Bárbara, 2 para a Manuela, 9 para a Bárbara, 1 para a Manuela, 10 para a Bárbara, 0 para a Manuela. Vocês viram que nós começamos com 0 e 10 e agora finalizamos com 10 e 0? Por que nós colocamos esses valores? Esses valores, eles não podem ser números com vírgula. Por quê? Porque você não vai dizer meio moletom para uma, meio moletom para outra. Um terço do moletom para uma, um terço e mais um sétimo do moletom para outra. Não podemos falar isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar sempre números inteiros. Então, nesse caso, as possibilidades para esse problema podem ser representadas na forma de pares ordenados, x, y, ou bm no nosso caso. E as equações do primeiro grau com duas variáveis, elas possuem infinitas soluções. Infinitas. Analisando as condições do problema. Por quê? Porque neste caso de moletom, não podem ser infinitas. Porque ele só aceita números inteiros positivos como resposta. Porque posso dizer que uma tem menos 4 moletons? Não. Então, não aceita números negativos. E nem aceita números decimais. Porque não pode ser 1,5 moletom para uma e o restante para outra. Não pode ser 2,4 para uma e o restante para outra. Porque a gente não pode partir os moletons. Então, o moletom é inteiro. Por isso que, nesse caso, só serão aceitas essas 11 soluções aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para esse problema. Sempre as respostas de uma equação do primeiro grau com duas variáveis será dois resultados em pares ordenados. Mas vários podem ser a resposta. No caso, 11 satisfazem esse problema. Vou dar um outro exemplo para vocês compreenderem. Antes disso,
eu gostaria que vocês entendessem o que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis. O que elas devem conter para ser consideradas equações do primeiro grau com duas variáveis? Em primeiro lugar, tem que ter números e letras, certo? Números, duas variáveis diferentes, porque é com duas variáveis, sendo do primeiro grau. Vocês lembram quando que ela é do primeiro grau? Quando o expoente da letra é 1. E 1 não precisa aparecer. Se for x ao quadrado, x elevado a 2, então ela será do segundo grau. Então tem que ser x, tem que ser n, a, sem expoente. Sinais de operações matemáticas, ou seja, tem que ter adição, subtração entre eles, certo? Igualdade. Por que igualdade? Porque é uma equação. Só a equação que tem igualdade. Maior, menor é inequação, lembram? Infinitos ou finitos valores a tornam verdadeira, analisando cada situação. Afinal, é finito ou infinito? Depende da situação. No caso dos moletons, que eu expliquei ali, foi finita. Só teve 11 pares ordenados que satisfaziam aquela questão. Mas, dependendo da situação, pode aceitar qualquer número racional, seja com vírgula, seja com positivo ou negativo. Então, por isso que a gente diz infinitas soluções. Pares ordenados como resultados. Sempre a resposta é dada na forma de um par ordenado. Abre parênteses, coloca o primeiro, coloca o segundo entre vírgula e fecha o parênteses. Par ordenado. Para saber se um par ordenado é solução de uma equação, como que a gente faz? Devemos substituir os valores de x e y, ou da variável que estiver sendo falado, na equação e comprovar se a igualdade é verdadeira. Se não for verdadeira, vai ser falsa. Se for verdadeira, o par ordenado é solução. Se for falso, não é. Vamos entender melhor? Então, verifica esse exemplo. Verificar qual ou quais dos pares ordenados 1, menos 9, menos 3, menos 1, 1 e 9 será ou serão solução para a equação 5x menos 2y igual a menos 13. Então, a primeira coisa, você vai pegar essa equação e vai analisar cada par ordenado. Vou pegar o primeiro par ordenado, 1 e menos 9. Será que ele é a solução dessa equação? O que eu faço? Ela é uma equação do primeiro grau, porque os expoentes são 1, com duas variáveis, porque eu tenho x e y, tenho uma igualdade. E tenho aqui os pares ordenados, só tenho que agora analisar se eles são ou não a resposta dela. Então, como eu vou fazer? Vou pegar o primeiro, 1 menos 9. Você pega e copia a equação. 5x menos 2y igual a menos 13. Está dizendo aqui, ó, devemos substituir os valores de x e y na equação e comprovar se a igualdade é verdadeira ou não. Lembrando, x é o primeiro, y é o segundo, por isso que é ordenado. Então, onde tem x, eu vou colocar 1. Onde tem y, eu vou colocar o 2, aliás, o menos 9. Então, o que nós faremos aqui? Substituição. 5, lembra que entre o número e uma letra existe uma multiplicação, vezes 1 menos 2 vezes o y, que é menos 9. Então, preciso pôr um parênteses, porque eu não posso deixar dois sinais juntos. Igual a menos 13. Só substituir, como valor numérico a gente fazia. Então, aqui, 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes menos 9, isso que vai dar mais 18. E vou copiar o menos 13, certo? Agora eu vou fazer aqui este cálculo. 5 mais 18, 23. É igual a menos 13? Não, ele é diferente, certo? Se ele é diferente, não tornou verdadeiro. Ou eu posso dizer 23, posso dizer assim, 23 igual a menos 13 e colocar falso. Quer dizer, ela não é verdadeira, porque eles são diferentes, certo? Então, eu vou dizer que 1 e menos 9 não é solução dessa equação. Certo?
Vamos testar os outros pares ordenados. Vou colocar aqui, organizadamente. Vou testar agora o menos 3 e menos 1. Lembrando que o x é o primeiro e o y é o segundo. Essa ordem é importante. É ordem alfabética. Primeiro x, depois y. Então, aqui, eu pego a equação. Eu gosto de reescrever ela toda vez para não me atrapalhar. Tá? Então, eu vou lá. 5, lembrando que o x é menos 3 agora e que o y é menos 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 3 menos 2 vezes menos 1. Então, não esquece que aqui, ó, temos que pôr um parênteses, porque não pode deixar dois sinais juntos, igual a menos 13, mantenho menos 13. Resolve, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, igual a menos 13. Menos 15 mais 2 é igual a menos 13? Menos 15 mais 2 é menos 13. Menos 13 é igual a menos 13? Verdadeiro. Então, eu vou dizer que menos 3 e menos 1 é solução dessa equação. Por quê? Porque deu verdadeiro. Ó. Comprovar se a igualdade é verdadeira, substituindo os valores. Então, menos 3 e menos 1 é a solução. Vamos agora testar com o 1 e o 9. Nós vimos que 1 e menos 9 não foi. Será que 1 e 9 é? Então, vamos colocar aqui. Par ordenado agora é 1 e 9. A equação continua a mesma. Ó. 5x menos 2y igual a menos 13. Lembrando mais uma vez, onde tem x é o primeiro e onde tem y é o segundo. Então, substituindo nos lugares corretamente. Vamos ficar com 5 vezes 1 menos 2 vezes o y, que é 9. É igual a menos 13. 5 vezes 1, 5. Menos 2 vezes 9, 18. Igual a menos 13. 5 menos 18 é a mesma coisa que 18 menos 5, que dá 13. Só que negativo, por causa que o 18 tem módulo maior. Igual a menos 13. Menos 13 é igual a menos 13? Verdadeiro. Então, esse par ordenado 1 e 9 é solução dessa equação. Então, aqui a pergunta é verificar qual ou quais dos pares ordenados será ou serão solução para a equação. Então, nós já vimos que este é e que esse é. E esse não é. Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido. Lembrando, equação tem que ter igualdade. Primeiro grau, o expoente da variável é 1. E no caso, com duas variáveis, tem que ter duas letras, ok? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima!